Vem comigo que eu te conto. Tudo bem, gurizada? Bem, hoje 25 de dezembro, né? Havia dito até que aqui em casa que não faria vídeo hoje, enfim, mas em virtude aí da última informação que surgiu aí do acerto do Grêmio então com o TT, a gente não pode deixar de registrar, né? Essa informação é importante. Então, antes de nós entrarmos nos detalhes aí, te inscreve no canal, deixa o teu like, ativa as notificações, hypa o vídeo aí para dar uma moral para nós. E também deixa o teu comentário, né? Se você entende aí que TT é o nome que a gente precisa para o nosso meio de campo, se concorda que ele é o nosso 10, se acha que ele vai ter que jogar pela ponta e ainda a gente vai ter que buscar mais um 10. Enfim, deixa a tua opinião aí que é muito importante para nós aí, o nosso canal está sempre aberto a essas discussões. E lembrando também que o nosso canal, nossos vídeos aí tem apoio de Secaps Black Chá, o link vai estar na descrição. Gurizada, então no dia de Natal, né, no dia 25 de dezembro, sai a informação de que Grêmio e TT estão acertados. Falta alguns pequenos detalhes entre o jogador e o Panathinaikos, que é o time detentor dos direitos econômicos do atleta, né? Informações que vêm de lá é que o próprio TT não está em um grande momento lá no Panathinaikos, né? E o próprio time também não vem desempenhando muito bem no campeonato grego lá, enfim, nas competições europeias que vem participando. E que então o atleta é o mais pago, se não é o mais, é um dos mais bem pagos aí do Panathinaikos, né? Enfim, mas o clube tem bons recursos, é um clube bem estruturado financeiramente, mas que considera fazer negócio então com o TT, né? Surgiram alguns valores que a gente até trouxe em outros vídeos aqui no canal, uns falando em 30 milhões de euros, outros falando que o Olympiacos recusou uma proposta de 18 milhões de euros. Eu acho isso um pouco absurdo até, para não usar outra palavra, e as informações que teoricamente são mais assertivas, né, as informações que vêm até o Grêmio, é de que o passe dele estaria girando em torno de 5 milhões de euros, né. Eduardo Picão trouxe em torno de 5 milhões de euros, o CCD já fala em 4 milhões e 200 mil, né. Claro que a gente não tem exatamente a certeza dos valores, mas acreditamos que deve girar em torno desses 5 milhões aí que já preliminarmente surgiu, né, e até o momento permanece algo em torno desses valores. Quando o TT chegou em Porto Alegre para passar o Natal com a família, né, não me recordo bem, acho que na madrugada de segunda para terça, ou de domingo para segunda, acho que foi de segunda para terça. Foi indagado, né, por alguns repórteres, o Diogo Rossi, o pessoal da Gaúcha também estava lá, da vontade dele de jogar no Grêmio, se ele estaria vindo, se estaria aberto a alguma proposta, né, muito em virtude da questão da apresentação na segunda-feira aí do Luiz Castro, né, que quis falar, depois tirou o corpo fora, né, ficou meio na saia justa ali depois da pergunta da Nicole. O Felipão deu a entender que seria o TT, né, falando que o 10 poderia vestir a 14, enfim, que ele já havia jogado com a camisa 14 lá na Turquia, né, com o próprio Luiz Castro, né. E daí vieram naquela, realmente o nosso 10 pode vestir a 14, enfim, esse tipo de coisa, e tudo indica que seja, né, então, que seria então o TT, e essas coisas começaram a tomar grandes proporções e também chegaram, né, vamos dizer assim, num entendimento que seria realmente o TT. E daí logo na sequência, um dia depois, o TT chega em Porto Alegre, não quis falar, falou que tudo estava na mão do Pablo Bueno, né, o meu xará Pablo Bueno, que é quem cuida da carreira dele, né. Não quis entrar em detalhes, mas depois falou que tem vontade, que o sonho dele é vestir a camisa do Grêmio profissionalmente, uma vez que só vestiu nas categorias de base, né?
E talvez fosse esse o momento, né, de que ele está em baixa na carreira para talvez dar aquela retomada, né, um cara jovem, né, 25 anos, ainda teria mercado lá fora no futuro próximo, né, e que então deixou nas mãos do Pablo Bueno, né, que sempre nas outras gestões teve problema, né, até com o próprio Renato Gaúcho ele teve problema, na época que ele ainda era agente do Adriel, né, depois agente do Ferreirinha, o Ferreirinha também ficou na geladeira há muito tempo, né, então era algo pessoal, a gente percebia isso, né. Então, assim, hoje não, essa diretoria não tem problema algum com o Pablo Bueno, inclusive chamou para conversar, ao que tudo indica, tiveram uma conversa, né? E entre Grêmio e atleta está tudo acertado. Então, só falta o anúncio, né? E é esses detalhes ainda que o Pablo precisa acertar lá com o Panathinaikos, né? Inclusive, saiu uma informação de que ele viajou para a Grécia. Eu acho que ele ainda não viajou, né? Porque o próprio TT veio para passar o Natal com a família e com viagem já marcada para o dia 29, de volta para a Grécia, né? Para se reapresentar. Teve essa pausa de final de ano aí, né? E o ano novo ele passará lá na Grécia, né? Então, aí resta saber, se o Pablo foi, provavelmente até dia 29, talvez ele já tenha algum desfecho, né? Podendo já o TT ficar aqui em Porto Alegre e ser anunciado. Caso isso não aconteça até dia 29, né? Talvez o TT volte, ou talvez também, isso eu não tenho confirmação de que se o Pablo já viajou, se vai viajar com o TT junto no dia 29 e daí tentar o acerto lá, né, nessa data aí, ou a partir desta data. Mas enfim, aguardemos, né, algum desfecho, alguma resolução desse caso, o mais brevemente possível, obviamente. E os valores envolvendo as negociações, a proposta que o Grêmio enviou através do Pablo Bueno para apresentar ao Panathinaikos seria de $1,5 milhão por empréstimo de 1 ano, né, com obrigação, uma cláusula lá de obrigação de compra, já valores fixados e a determinação de que o Grêmio é obrigado a comprar o TT no final de 26 pelo restante, né, pelos 3,5 milhões restantes, né. Então, teoricamente, o Grêmio estaria comprando ele por 5 milhões de euros, dando uma entrada agora e a segunda parcela lá no final do ano de 2026. Resta saber se o Panathinaikos vai aceitar essa proposta, mas eu acho que seria uma garantia, né? Uma vez que eles têm intenção de vender o atleta e pelo valor que eles estipularam, então o Grêmio concorda, só pediu para que fosse feito dessa maneira, parcelado, né? E que o Grêmio pudesse então contratar esse jogador. Agora veja, uma análise técnica que o CCD fez também, é de que esse atleta, né, estaria custando o mesmo que o Pavon custou para o Grêmio, teoricamente, o mesmo, ou aproximadamente o mesmo valor que o Grêmio pagou no Wagner Leonardo, também o mesmo valor que foi pago no Arezzo, um pouco mais do que o Arezzo, o mesmo valor que foi pago no Kiki Oliveira. Agora vejam, esses jogadores que nós citamos aqui não chegam nem aos pés do futebol apresentado, né, e da capacidade técnica que a gente conhece que o TT tem, né. Então, eu acho que seria uma bela contratação e acredito que daí usando daquela tática de que quando o jogador quer, as coisas acontecem, né? Já foi com quantos jogadores aí que saíram do Grêmio? Não, eu quero jogar, eu quero sair, eu quero ir lá, o meu sonho é jogar no Peñarol, o meu sonho é jogar em tal lugar e bati o pé, até que conseguiam sair, né? Então agora, tomara que nós possamos usar da mesma tática aí e que o TT faça força também para vir, né? Uma vez que já está apalavrado com a nova diretoria gremista. Aguardemos aí, de repente, um desfecho favorável ainda dentro de 2025, né? E que o TT possa já iniciar a pré-temporada aí no início de janeiro aqui no Tricolor Gaúcho. Beleza, gurizada? Novamente, um grande abraço a todos aí. Se inscreve no canal, deixa o like aí, dá essa moral pro Sangue Azul. Seguimos juntos aí para 2026. Até o próximo vídeo. Tchau, tchê!